Estamos de volta falando sobre empreendedorismo negro. E uma pergunta que eu quero te fazer, Ruth, é: você se sente que sua cor de pele influenciou no acesso a crédito ou apoio financeiro? Olha, então, existem alguns benefícios do governo que ele abre uma cota, né? Então, ajuda, né? Mas a cor de pele sendo muito clara aqui para você, dificulta bastante o acesso, né? Porque é aquela situação que eu falei para você. A gente tá dentro, a gente tá empreendendo e a gente tá movimentando o comércio, né? A gente tá ali, vamos trabalhar o comércio local e tudo mais. Só que existe uma questão com relação aos atendimentos, né? Então, e aí eu trago uma dor que não é só minha, né? Quando a gente fala assim, que nenhuma experiência ela é individual, então quando eu falo por mim, eu falo pelo Papo de Pretas, que são, então assim, as empreendedoras, a gente quando a gente conversa, né, quando eu encontro alguma delas, assim, no cotidiano mesmo, a gente fala muito sobre essas questões de, poxa, tô tentando formalizar o meu negócio, tô tentando fazer com que entre uma renda, com que entre alguma ajuda do governo e tudo mais. Só que o processo ele é muito demorado. E aí a gente encontra uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa que é da pele, que é de cor não preta, um não preto. Então a gente encontra uma pessoa branca, e aí ela fala: nossa, mas como assim? Foi tão rápido pra mim? Entende? Então assim, eu não sei como que o pessoal, eles avalia, né, os nossos créditos, como que eles avaliam as nossas documentações, mas o acesso, e aí é igual eu te falei, eu trago as dores de todo mundo, o acesso, ele não é impossível, mas é um pouquinho complicado, mais dificultoso, sabe? Muito complicado. E como que você vê que o racismo estrutural influencia e impacta no empreendedorismo negro? Nisso que eu acabei de trazer, é um dos exemplos, né? Igual eu falei, eu não sei como que eles avaliam as nossas documentações e tudo mais, só que existe a questão de você tem uma pessoa preta que está empreendendo agora e você tem uma pessoa branca que está empreendendo agora. E aí, as duas entregam as documentações no mesmo dia, no mesmo horário, não, no mesmo horário não, mas ali, no mesmo dia, né, no mesmo período. E a liberação de uma determinada carta de crédito sai para uma pessoa branca, né, enquanto a pessoa preta, a empreendedora, a mulher, né, ela tá ali esperando e leva um pouquinho mais de tempo. E isso é tão emocionalmente desgastante, porque aí as empreendedoras, tanto eu quanto as que eu falo, né, elas comentam, que elas ficam assim: poxa, mas o que eu fiz, né? Qual que foi a documentação que eu entreguei errado? Então, assim, fica muito desgastante emocionalmente. Fisicamente, porque você tá ali correndo, né, atrás de documentação, não, contador, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, e a pessoa tá ali correndo, e aí a outra pessoa... E não é nem questão da documentação estar errada, sabe? Na maioria das vezes a documentação está certa. E esse é só um exemplo. Eu vou trazer o exemplo de uma outra empreendedora, e ela falou pra mim que ela foi fazer uma compra, né, e aí a pessoa... não atendeu ela, porque por uma questão lá, a pessoa achou que ela não tinha o dinheiro para pagar a encomenda que ela fez, entendeu? Meu Deus. Então, assim, existe um desgaste emocional, existe um desgaste físico, um desgaste. Igual aquela loja muito famosa, não vou falar o nome, mas aquela loja muito famosa, que a pessoa entra e aí fica atrás, assim, do shopping. Tá bom. Tipo isso, entende? É doloroso. A gente brinca aqui, mas é doloroso. É mesmo. Eu tava assistindo um filme, não sei se você viu esse filme, que é Pecadores. Ainda não. Nossa, ainda não vi. Não, como você... Mas pode falar, esse eu não tenho problema, esse pode filme falar. É perfeito. E assim, não é nem, tipo assim, é uma questão mística e é de terror. Mas
traz assim o racismo e todas as questões estruturais de uma forma tão incisiva que você fica assim, meu Deus, entendeu? Então se tornou meu novo filme favorito. Primeiro, porque a maioria são pessoas pretas, entendeu? Dá pra contar nos dedos as pessoas brancas. E uma das coisas que eu queria trazer é que tem uma família de pessoas amarelas, né? Que são orientais. E eles precisam fazer 2 comércios, que é um de um lado da rua para pessoas brancas e o outro do outro lado da rua para pessoas negras. Primeiro porque as pessoas negras que são livres naquela época, naquele contexto, eles recebiam uma moeda diferente, que não funcionava no mercado de pessoas brancas. Uhum. E também porque as pessoas brancas não queriam comprar as mesmas coisas e estar junto com as pessoas negras. E isso não mudou nada nos dias de hoje. Exatamente. Então a gente vê que, por mais que a gente possa agora andar na rua, né? O básico, que a gente possa agora comprar e estar no mesmo ambiente que pessoas brancas, a gente vê isso, que é uma separação em questão de a argola é de pessoas pretas. Então, um certo produto de cabelo é de pessoas pretas. Então, se uma pessoa branca estar comprando aquilo, é errado. Uma pessoa branca usar tranças é errado. E acaba não incentivando as pessoas pretas que fazem tranças, porque é tudo uma questão assim, que você fica, meu Deus, de onde que esse povo tirou isso? Menina, agora você tocou num assunto que é interessante. Eu acho que a Erika Hilton, ela fez uma entrevista recente falando sobre lace, né? E sobre como o povo branco, eles vê a lace, o cabelo liso, o cabelo loiro em pessoas pretas, né? E ela fala assim que existiu ali uma doutrinação para falar que o loiro, para falar que o cabelo liso era só das pessoas brancas. Ou seja, o negro, ele ficou por um determinado tempo sem identidade, né? E aí, na cabeça das pessoas brancas, eles falam assim, quando eles olham para uma pessoa preta que tá usando uma lace loira, puxada, né, alisada ali, sei lá, algum cabelo que pra eles é de cabelo de gente branca, eles falam que a gente tá tentando imitar eles. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver, sabe? Então, assim, essa parte que você falou sobre um branco usar uma... Gente, é dinheiro entrando. Mulher preta, ela vai atender gente branca, gente preta, gente de qualquer tipo. É dinheiro entrando, a gente quer dinheiro, entendeu? Ah, o dinheiro não traz, gente. O dinheiro traz felicidade, sim. A informalidade, muitas vezes, é a saída para empreendedores negros. Como você vê isso? Sim. Questão de impostos, né? Mas vamos começar pelo começo. Todo mundo começa informal, né? Uhum. Todo mundo começa informal, todo mundo começou com um valor baixo, e aí, graças a Deus, foi aumentando o seu valor e tal. E aí, a questão de impostos, né, sai caro, principalmente para a galera periférica. Impostos, você ter que pagar um contador, né, um profissional para acompanhar ali, para fazer a sua contabilidade, sai caro, entende? Então, assim, a informalidade dentro da periferia, infelizmente, assim, eu gostaria muito de trazer dados que fossem positivos, né, mas ainda a informalidade dentro da periferia, ela ainda é uma realidade muito grande, sabe? Porque é aquilo que eu te falei. Tem muitas mulheres pretas que empreendem por necessidade. Até chegar num certo patamar que ela consegue, sei lá, 2, 3, 5 anos, que ela consegue se estabilizar financeiramente e falar, não, vou abrir um MEI, vou ter ali um contador. E aí ela começa a ter uma inteligência financeira para entender que o negócio dela agora vai girar dentro da lei, dentro do que é o correto, né? Mas ainda é uma realidade periférica. Realmente. Como você lida emocionalmente com a exclusão e a desvalorização? Olha, teve um certo tempo que, nossa, me machucava demais, sabe? Mas assim, já tem acho que uns 5, 6 anos que eu faço terapia.
Gente, façam terapia. Tem um filme muito bom, que é tipo assim, a gente tem que matar um monte de pessoas pretas num quarto, assim, aí tinha que matar a pessoa mais preta. Aí o cara, eu faço terapia, coisa de branco. É muito bom esse filme. Ele, tipo, você não ouviu? Eu faço terapia, coisa de branco, mas não tem nada a ver, tá, gente? Gente, faço terapia. Então, assim, depois do processo terapêutico, eu consegui lidar, né? Eu consegui lidar com essas questões. Vou dizer que não me machuca? Machuca, gente. Você ser excluída por conta da sua cor, da textura do seu cabelo. Porque você usou a roupa colorida demais. Porque o seu batom tá vermelho demais. Porque por conta disso, Eles colocam tantas coisas, sabe, pra gente tentar se encaixar. E teve um certo momento da minha vida que eu tava tentando me encaixar em tudo, sabe, assim. Até eu descobri que não, eu não preciso me encaixar, eu preciso viver, né? Eu preciso viver. Então, a terapia, ela me ajudou muito, né? A terapia me ajudou muito a lidar com essas questões e com diversas outras, né, que vem. E, assim, é muito importante isso, né? De ter uma identidade, uma personalidade, né, uma identidade emocional e uma identidade física, para você acabar não ceder nas coisas, né? Sim. Não tentando se encaixar. A gente vê muito isso, né? De pessoas, atrizes que ficam famosas e acabam mudando o seu estilo de ser, mudando o seu jeito, muitas das vezes, assim, periférico, para se encaixar lá fora. Nos padrões. Para se encaixar em uma elite. Igual aquele vídeo da elite francesa. Horroroso. A Maia Massafera, velho. Enfim, e assim, é muito importante, porque a gente vê que no processo de escravização, era isso que fazia e atingia nas pessoas, que era uma desvalorização da cultura, da personalidade, do jeito de ser. Então, se você é assim, você não vai ser mais, porque agora você é só um objeto. E vamos lutar para isso mudar. Vamos lutar para ter empresas que reflitam, que reflete, né, quem nós somos. Vamos ter filmes que refletem quem nós somos. Então, é muito importante ter isso em todos os lugares, tanto em casa, quanto nas redes sociais, quanto na rua. Exatamente. Porque, assim, a gente vê que tem alguns temas que são assuntos só nas redes sociais. E tem outros que acontecem na vida real. Tanto que eu tava vendo um debate, e aí um dos temas, eu virei assim, gente, esse tema só acontece nas redes sociais. É uma coisa que só é vivido aí. E aí, quando foi falar sobre cotas, eu fiquei tipo, gente, vocês não vivem no mesmo Brasil que eu. Entendeu? De a pessoa, não, porque cotas sociais, precisa ter só cotas sociais. Mas mesmo se uma pessoa periférica for entrar na faculdade e ser uma branca, e uma pessoa periférica ser preta, ele ainda vai estar ainda vai ter um privilégio só por ser branco, entendeu? Então, assim, eu fiquei pensando, essa pessoa não vive no mesmo Brasil que eu. Exato. E a gente vê isso em todos os lugares, assim. Sim. Eu sou criança, então eu nunca empreendi nessa questão, mas ver minha mãe, minha tia, assim, várias pessoas da minha família que empreendem, a gente vê isso. Que são coisas que acontecem na vida real, que acontecem ali no dia a dia, que não são tragos para as redes sociais. Exato. E coisas que estão toda hora rodando ali na rede social, a gente nem lembra quando a gente está vivendo. Então, é exatamente o que você falou, né? Hoje em dia, que estratégia você usa para se manter motivada? Terapia. Terapia, gente, faça terapia. Terapia é, assim, primordial, né? Mas, assim, eu entendo que tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Sim. Apesar que tem muitas faculdades, gente, que oferece ali, tá? Processo terapêutico de graça. Então, vai lá na PUC, na Unip, procurem porque tem. Terapia ajuda bastante. Eu treino, então também o treino me ajuda a lidar com a correria do dia a dia, sabe? Porque eu acho engraçado que eu falo assim, a minha empresa ela é home office, né? E eu trabalho no online.
E aí o pessoal fala assim, mas você trabalha em casa, né? Você trabalha em casa, então você não faz nada. Então, assim, é tudo super fácil. Só que, gente, eu sou mãe. É mais difícil. Gente, eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou escritora, eu sou gestora, eu faço tudo. Então, assim, não tem como você falar que o meu serviço é fácil, sabe? Então, vive na minha pele, né? Esteja na minha pele para depois falar. E terapia, treino, leitura, eu gosto muito de ler. E sair, também. sabe? Assim, sair. Tem um certo dia que assim, é inevitável. Você precisa sair daquele ambiente e ir fazer qualquer coisa aleatória, sabe? Para você se desvincular daquilo que tá te prendendo ali, sabe? Que às vezes você fica assim. E aí eu trago até questões de resolução de problemas mesmo, sabe? Assim, às vezes você tá com um problema aqui e você olha para esse problema e você pensa tanto nesse problema, sabe? Que você não sabe ali o que fazer e tudo mais. Às vezes você só precisa sair daquele ambiente, ir lá fora, olhar a movimentação na rua, respirar fundo e voltar e você já vai ter a resposta. Eu falo isso porque muitas vezes aconteceu. Sempre que acontece, eu dou um jeitinho de sair, de tomar um sorvete, de levar minha filha no parquinho e já volto com a resposta. E assim, para todos os empreendedores, inclusive, eu gosto de falar o seguinte: saia do seu ambiente, vai tomar um café, vai respirar fundo, nem que seja por 3 horas. 2 horas, 3 horas é o suficiente para você desvincular todas aquelas suas preocupações. E aí você vai voltar e vai voltar mais renovado, vai voltar com outras ideias. E isso é maravilhoso, gente. Tenta, só tenta e depois vocês mandam mensagem aqui para a TV. O que significa para você resistência dentro do empreendedorismo? Nossa, resistir dentro do empreendedorismo? Olha, muitas questões, mas vamos lá para uma. Quando você tem ali o seu negócio, né? E aí você vive uma determinada situação onde você fala, cara, não vai dar. Sabe, assim, eu cheguei no meu limite e aí você olha para aquela determinada situação dentro da sua empresa e você fala, não dá, não sei nem para onde ir. E aí você simplesmente para ali, sabe, para pensar em tudo que está acontecendo e olhando para tudo que você viveu lá atrás, você resiste, sabe? Porque quando você para e você analisa o seu início, para onde você chegou, então é um caminho muito longo e você enfrentou muitas dificuldades. E aí quando você olha para essas dificuldades lá de trás que você enfrentou, para agora, você resiste, entende? Então você entende assim que aquilo ali não vai te matar. Aquilo ali não vai fazer com que a sua empresa caia, venha a falir e tudo mais. É só um momento ruim, é uma fase, vai passar, sabe? E como é que foi na pandemia? Porque a gente viu que muitas pessoas, assim, quebraram totalmente. Nossa, sim. Ou tiveram que fechar a loja. Como é que foi? Você disse que começou, assim, Isso. bem na época da pandemia. Exato. Eu comecei com consultoria de recrutamento e seleção. E aí, nesse meio tempo, de 2017 até 2019, 18, foi muito bom. 2017, 2018 foi muito bom. Por quê? Eu fazia recrutamento e seleção, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, eu sou coach, gente, eu sou coach de negócios. Coach. Porque existe uma galera aí que dá uma distorcida no rolê. Mas então, assim, eu tinha toda uma gama, né, de atendimento. E aí, eu fiquei gestante e tudo mais, então já deu ali uma queda na minha produtividade. Quando eu tive a minha filha, eu precisei parar. Porque a maternidade para mim foi um susto, né? Então, assim, eu não estava preparada, mas aconteceu, graças a Deus que aconteceu. Mas, assim, eu não estava preparada. E a maternidade solo é mais assustadora ainda. É mais assustadora ainda. Então, assim, eu tinha toda uma programação e tudo mais, e eu tive que mudar toda a minha programação para encaixar a minha pequena. Nesse meio tempo, eu voltei da licença maternidade, e aí em 2020 entrou a pandemia. E em 2020 eu fui demitida. Então, eu me vi numa situação que eu olhei para aquela situação e eu falei, ou é eu ou é eu.
eu não sei, ou eu preciso agir, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra movimentar aqui, e eu preciso cuidar da minha filha, e é eu e ela e Deus. Então, o que aconteceu? Em 2020 entrou a pandemia, e aí no primeiro momento ali, nos primeiros 6 meses de pandemia, foi muito bom, não vou negar. Foi muito bom, porque eu tive muito processo de recrutamento, tinha muitas empresas que estavam demitindo muita gente, mas também tinha muitas empresas que estavam contratando. Então, eu fiz bastante processos, só que aí chegou um momento que instituições começaram a dar cursos gratuitos, começaram a fazer processos gratuitos. Teve muita coisa que ficou gratuita, sabe, assim, nas redes. Exato. E isso me quebrou. Então, foi um momento que eu passei por muitas necessidades, sabe? E assim, eu falo necessidades de comer, sabe? Foi um momento muito difícil pra mim, que eu precisei contar com rede de apoio, sabe? E teve um momento que as redes de apoio não podiam me ajudar. Então, era eu, Deus e a minha filha, sabe? Então, eu me agarrei muito à minha fé, né? Me agarrei a Deus. E eu falo Deus, mas se você tem a sua religião, fique aí com a sua religião, com a sua energia, gente, tá tudo bem, tá? Mas né? Então, eu me agarrei muito à minha fé, né? E assim, o que me deu mais força pra seguir foi a minha filha, né? Igual eu te falei, que eu tinha ali, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu carrego uma responsabilidade de criar e educar a minha filha da melhor maneira possível. Muito bom mesmo. O papo tá bom, mas eu vou pedir pra você deixar suas redes sociais, a rede social da sua loja, quem procurar pra entrar aí pro Papo de pretas e empreendedoras. Eu ia falar papo de negras, papo de pretas. Tá tudo aí, tudo lado do lado. Bom, gente, meu Instagram pessoal é Ruth Paixão, Papo de Pretas, @Papo de Pretas e Empreendedoras, e a minha loja, @Basic, BASIC, Paixão. Muito obrigada, foi muito bom o papo com você, assim, você é uma pessoa muito maravilhosa, foi muito bom ouvir sua história e ainda, né, ouvir alguns conselhos sobre empreendedorismo e realmente foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Agradeço a todos que me receberam aqui, agradeço a receptividade e pode contar com a gente, estamos aí. Encerrar um programa como o de hoje é, antes de tudo, um convite à reflexão. Falamos sobre dores e desafios de ser um empreendedor de pele negra em um país onde a desigualdade ainda insiste em ditar as regras. Mas também falamos sobre força, resistência, criação de caminhos e conquistas que inspiram e transformam vidas. A história da nossa convidada Ruth Paixão nos mostra que empreender vai muito além de vender produtos ou serviços. É sobre ocupar espaços, criar oportunidades e fortalecer a nossa identidade. Que possamos sair daqui não apenas mais informados, mas também mais engajados em fortalecer redes, apoiar negócios pretos e valorizar as potências que nascem das periferias, das comunidades e das histórias que muitas vezes o mundo tenta silenciar. Obrigado por estar conosco em mais um Talk Pretas, esse espaço de escuta, resistência e representatividade. Eu sou a Débora Francisca e te vejo terça que vem aqui no TV Alegria. Então, não se esqueça de baixar nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Até lá, tchau!